Olá, boa noite. Bem-vindo a mais um programa aqui do Donfa News, o Pod Mais, podcast mais interessante do que você pode imaginar. Eu sou a Aline Rosiak e estou aqui para mais uma entrevista. Semana passada, entrevistamos o responsável representante pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e hoje vamos entrevistar o senhor Jorge Jelinski, ele que é presidente do PTB, ex-vereador, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ex-secretário da Agricultura e também já foi candidato a prefeito. Estamos fazendo uma rodada política, entrevistando os presidentes e representantes dos partidos políticos aqui de Dom Feliciano, para saber a opinião deles sobre o cenário político atual no município, também no estado e no governo federal e as novas composições. E você é nosso convidado especial a acompanhar esse programa até o fim. Aproveita, curte, comenta, compartilha e marca seus amigos. O nosso programa tem o patrocínio de Supermercado Lempec. Quer economizar? O Supermercado Lempec é o lugar certo para você. Lá tem tudo que a sua família precisa. Também com a gente, ozonioterapia, para cuidar da sua saúde e também da sua estética. Clínica São Damião é saúde para todos. Não esqueça, não precisa mais ir longe para cuidar da sua saúde. Na Clínica São Damião tem consultas e exames de diferentes especialidades. Lojas Benoit. Se você está precisando renovar a sua casa, móveis, eletrodomésticos, brinquedos para as crianças, agora opções de presentes para o Dia da Mulher, as lojas Benoit têm com condições de pagamento super facilitadas. E se o seu celular quebrou, Fabrício Celulares é a solução, aqui em Dom Feliciano, na Galeria Paroquial. Também com a gente, Ótica Central, há quase 2 décadas cuidando da saúde dos seus olhos aqui em Dom Feliciano, pertinho do Banco do Brasil. E a solução para os amigos do interior para renovar a frota de tratores ou implementos agrícolas está com a Tecmac Mahindra Camaquã. Saiba mais acompanhando as promoções aqui no Donfa News. Seja bem-vindo, senhor Jorge, tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos, aos telespectadores e ouvintes. É uma satisfação, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição, dentro das nossas limitações. Ainda falando do PTB, que vai passar a partir da homologação do Tribunal Superior Eleitoral, no momento que homologar, vai passar a ser chamado Mais Brasil, porque é uma união de outros partidos. Aí vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, é uma novidade, o pessoal não sabe, né, não sabe por que isso vai acontecer também, a gente vai explicar tudinho por aqui. Lembrando que Jorge Jelinski é presidente do PTB, que é o partido do prefeito eleito em Dom Feliciano, Clênio Boeira da Silva. Então, por isso, a gente começa conversando, senhor Jorge, querendo saber como é a relação, como tem sido a relação do partido com o governo. O partido ele tem tido participação, tem tido influência no governo, tem tido diálogo ou simplesmente houve um prefeito eleito e o partido agora acompanha de fora? Não, o partido tem sido... Até porque nós somos hoje, o partido é o prefeito, que é do PTB, ele aderiu ao PTB junto com seus companheiros de anteriormente e elegeu-se 3 vereadores. Então são uma equipe bem estruturada, uma bancada forte, 3 vereadores, mais um prefeito. Eu até porque depois que eu saí da secretaria, depois da eleição, eu não tive assim muito interesse, até porque eu já tinha passado por várias etapas da minha caminhada aí, então eu resolvi dar uma folga para mim mesmo e cuidar do que é meu, mas eu tenho acompanhado, tenho assistido algumas conversas com o prefeito, com os secretários, e acho que o governo, como todos os governos, tem feito uma boa administração e nós, PTB, estamos até um certo ponto contentes e felizes. Agora, a gente sabe que num cenário futuro aí, na própria eleição presidencial, a governadora aí,
cada um tomou seu caminho, não se exigiu muita coisa, até porque o PTB já vinha em esfacelação a nível nacional, por causa daqueles problemas com o Roberto Jefferson e Companhia Limitada, então aí aquilo se expandiu por todo o país e acabou atingindo os estados em consequência chegou aos municípios, e nós não cobramos muito, embora o partido a nível nacional e estadual queria que nós fizéssemos mais algumas exigências aos filiados ou aos eleitos, que seja o prefeito, seja o vereador, mas cada um tomou seu caminho, até porque não tínhamos muito interesse na eleição. A gente votou naquele que cada um tomou o seu rumo e votou em quem achava melhor. Eu votei no Bolsonaro, outros aí optaram por um outro candidato que hoje é presidente e outros candidatos que acabaram perdendo a eleição, mas sem muita essa exigência de cumprimento de cláusulas, até porque isso já foi desmantelando o PTB ao longo do tempo e hoje vai se fundir com outros partidos para criar o Mais Brasil. E nesse cenário, então, agora vamos falar sobre isso, né? A extinção do PTB vai se dar devido à queda no número de deputados eleitos, é isso? Isso aí foi uma desmantelação que, lamentavelmente, o Roberto Jefferson começou. Ele desmancha diretório, ele vinha com aquele autoritarismo, embora eu sempre fui um admirador dele pela forma, pela postura que ele teve, mas isso não soava bem dentro dos políticos que compunham o PTB. Então, isso foi se desmantelando, e faltou consciente, faltou gente, agora faltou deputados, e agora para tentar salvar, e não mais o PTB, mas uma sigla, um segmento da sociedade que sempre representou o PTB, até por causa da história do PTB, se vai fazer essa fusão com outro partido e onde vai desaguar no Mais Brasil. Mas voltando ainda à administração municipal, eu vejo na administração municipal, apesar de que todos os governantes têm erros e têm acertos, isso é uma coisa normal porque é do ser humano. Eu vejo que o prefeito Clênio tem feito uma boa administração, principalmente a aquisição de máquinas, de uma estrutura muito bem montada na prefeitura, e tem problemas de estrada, tem problemas pontuais aqui ou ali, mas eu acho que tudo tem um ajuste, tudo tem conserto, então não vejo que se aproxima a eleição e tem muita gente querendo tirar proveito disso, dizendo que é um péssimo governo, que tem falhas aqui. Eu não vejo isso, eu vejo a sociedade no conjunto da obra muito até contente ou feliz com o governo. Agora, problemas todos nós temos na nossa vida pessoal, imagina na administração municipal, ou estadual, ou federal, vejam bem que a situação é difícil, os momentos são difíceis, mas tudo tem que ser superado, e eu acho que tem tudo para manter essa coesão aí. Vamos ver a partir desse novo quadro político aí, o que vai se desenhar para Dom Feliciano. E qual é o prazo que tem para acontecer isso, dessa fusão e essa troca de partido? Não, a fusão já está feita, só precisa homologação do Tribunal Superior Eleitoral, que deve acontecer agora nos próximos dias aí a partir daí começa a valer o Mais Brasil, o número 25. E o partido já conversou com os vereadores eleitos, com os filiados, para convidar o pessoal? Nós temos feito algumas reuniões assim mais preliminarmente, até se fez mais reuniões em cima de outros problemas, o presidente da Câmara mesmo que deu um probleminha aí, a gente tentou intervir, não sei se com sucesso ou insucesso, mas dentro do possível, e tem se comentado. Agora eu vejo muito um boato aí que tem muita gente minando refundando, reaquecendo o PL, que já existe aqui por causa da força dessa eleição presidencial aí. Agora isso vamos ver no andar da carruagem aí. Eu gostaria que todo mundo ficasse dentro
do Mais Brasil, do novo partido, dessa agregação de forças políticas que aqui em Dom Feliciano não existe, porque não existe o outro partido que compõe, ou são mais dois, é um ou dois, mas em termos nacional, eu ia defender e defendo isso. Eu não sou um cara que está pulando daqui de galho em galho. Eu saí do PP em 96, perdão, porque eles num ato de orgulho para comigo, que eu era vereador na época, me expulsaram porque eu não acompanhei um determinado candidato. E aí a expulsão deles não valeu nada, porque eu como era vereador, não podia ser expulso por diretório municipal, tinha que ser por um diretório estadual, e lá eu fui absorvido. E então eu não sou de estar pulando de galho em galho. Eu era PP, do PP não deu certo, deu esse problema interno aqui. Eu acho que o PP é um grande partido, basta que eu votei no Reis agora para governador, numa coligação com o PTB, é bem verdade, mas eu gostaria de ficar no Mais Brasil, que é o mesmo segmento que a gente está desde 99, quando eu fundei o PTB aqui em Dom Feliciano. Mas aí grandes nomes que já fizeram história em Dom Feliciano e têm levado muitos votos e também trazido recursos são os Morais. Sim. E esses já migraram para o PL. PL. Já, eles estão no PL, mas eu defendo, a minha tese é continuar nesse segmento do PTB, que é o Mais Brasil que está vindo aí. Agora eu defendo, de repente amanhã ou depois o cenário muda, as lideranças tomam outra decisão. Eu acho que isso é um conjunto de coisas que a gente vai ter que analisar nos próximos meses aí, até porque a partir já de março, abril, estamos em março, a partir de agora, a tendência é cada vez mais tomar força, porque a eleição municipal já é o ano que vem, então passa a ter um ano e alguns meses aí para a próxima eleição, e aí tem que haver uma definição. Mas eu, como não tenho interesse pessoal e não pretendo ser candidato, então vamos deixar a coisa correr aí. Agora, eu defendo a tese de continuar o meu segmento aí, o Mais Brasil. Porque a gente percebe que se não houver uma movimentação, o PTB, antigo PTB, ele pode migrar até para partidos concorrentes, né? Isso é uma coisa lógica em partidos, independente de partido que está se esfacelando, como de partidos, o que vamos dizer, harmônicos, que fossem sólidos. Isso acontece, o PMDB mesmo aí, veja, cada ano é uma degradação, cada ano cai mais. Aqui no Feliciano chegou a ser extinto, foi extinto. Fala assim que vão reativar, e eu acho que tem um grande potencial para ser reativado. Então são forças que foram lá atrás, foram embora, que com toda a potência, hoje ele perde a nível estadual, está perdendo terreno, mas tem chance de ser reativado aqui um partido que tem uma tradição e tem uma grande tradição na administração de Dom Feliciano e até do Estado e até do Brasil. A sua história é fantástica, né? Então, são coisas naturais de acontecer dentro de partidos políticos, e eu não estou dizendo que nós, com essa problema de extinção do PTB, nós não vamos ter que tomar um outro caminho, um outro rumo. Isso é o tempo que vai nos dizer, a conjuntura política, aí vamos ver o que pode ser feito aí para tentar. Eu defendo a tese de manter. Agora, não sou o defensor obrigando alguém. Nós temos no caso dos vereadores, eles têm um prazo para trocar, porque como eles têm cargo eletivo, né, eles têm algum prazo para escolher se vão permanecer no Mais Brasil? A janela que ocorre na véspera da eleição do ano que vem. Na véspera da eleição não, é mais ou menos nesse tempo, acho que é janeiro, fevereiro, março, uma coisa assim. Então eles têm até ano que vem para decidir. Naquela janela, que nem aconteceu com os Morais, aí na véspera da eleição teve uma janela para trocar o PTB pelo PL. Se eles não se manifestarem... Eu estou dando o caso do Marcelo, mas isso aconteceu com outros políticos aí que saíram do PDT, que saíram do PMDB e foram para o PL, e foram para outros partidos, teve aquela janela de troca. E isso vai ter para os vereadores, e isso é a partir do ano que final, início do ano que vem. Então agora,
se eles não se manifestarem, não trocarem de partido, eles ficam no Mais Brasil. Não, e eles têm que ficar dentro dessa desse até a janela. Até a janela. Até a partir da janela, sim. Se ele sair antes da janela, eles correm o risco de ser... de perder o cargo. Exatamente. Tá certo. Você está acompanhando o programa Pode Mais, super interessante podcast aqui do Donfa News, que vai ao ar toda sexta-feira comigo, Aline Rosiak, e com os patrocínios de Ozonioterapia, Clínica São Damião, Benoit, Fabrício Celulares, Ótica Central e Tecmac Mahindra. Lembrando que estamos agora, toda sexta-feira, com uma rodada política, trazendo os presidentes de partido que tem, diretório montado aqui no município de Dom Feliciano. Estamos conversando hoje com o presidente Jorge Jelinski, ele que é do PTB, partido qual elegeu o prefeito de Dom Feliciano, Clênio Boeira da Silva. Estamos falando aqui dessa conjuntura, que vai mudar de nome, o PTB vai fazer uma junção com outros partidos e vai passar a ser Mais Brasil. E com isso, grandes nomes, já não compõem mais esse grupo político, que é o caso dos Morais, que sempre fizeram bastante votos aqui em Dom Feliciano e que hoje estão no PL. Tem uma normativa interna federal, se não me engano, que diz que o PL não poderia ter uma coligação com o PSB. Isso é fato, é fake, como dizem, porque a gente percebe que aqui em Dom Feliciano pode ter uma possibilidade de uma coligação, né? Olha, eu sei que tem uma ala direitista aí do PL que é contra o partido de esquerda, né? Mas eu não sabia dessa, não sei te informar, não posso te afirmar isso aí, não tenho certeza disso. Eu sei que tem uma ala, tem partidos aí que não aceitam partido de esquerda. Uhum. Isso é a nível federal. O senhor acha que isso pode impactar aqui no município? Olha, eu sempre defendo uma tese. Quem defende coligação, e isso eu aprendi no PP, e eles eram muito democráticos, e são muito, eles sempre diziam, olha, se vocês quiserem coligar com o Raico Parta lá, pode coligar, por nós não tem problema, é problema de vocês. Se o partido do qual vocês coligaram no município, eu estou falando isso em termos de PP, ainda lá dos 1980, 90, por aí. Se você quiser coligar seja com quem for, pode coligar. O problema é a decisão de você. Nós não intervimos, mas tem partidos hoje que intervêm se coligarem com determinados partidos, seja partidos de esquerda que são contra coligar com de direita e vice-versa, né? Então isso pode vir a acontecer. Agora eu defendo essa tese, o diretório tomou a decisão, a decisão do diretório eu acho que tem que ser acatada, porque foi assim que eu aprendi no PP, eles respeitavam sempre a decisão, e do PTB também, de certo modo, tinham sempre nos dado esse respaldo. Então eu acho que não sei, é difícil, mas tem partidos malandro aí, tem partidos que são duros nessa exigência aí, tanto de direita como de esquerda. E essa fusão do PTB, essa mudança de nome, o senhor acredita que pode atrapalhar no processo eleitoral, no quesito de vocês perderem um certo tempo de filiação, de conquista de novos filiados? Você perde o nome PTB, que é um tradicional partido de tempo de Getúlio, né, de todos aqueles governos de Getúlio, que deixaram marcado de grandes administração ou grandes conquistas para o Brasil. Eu acho que perde muito, embora ele já foi reformulado, mas continuava com o nome PTB, e isso aí tinha uma influência muito importante, muito a nosso favor. Agora, esse Mais Brasil aí já é praticamente a mudança, começa do novo, começa da estaca zero. Tem que começar se apresentando. Exatamente, então até você fazer fazer o eleitor entender que é o PTB que está no Mais Brasil, mas também tem outros segmentos políticos, isso aí já vai dar um desgaste e começa a perder, vai dar muito mais trabalho para se reorganizar um partido do que o antigo PTB.
E tem algum grande nome que vai compor essa fusão, esse Mais Brasil? Não tem, assim, no momento não saberia te dizer, tá? Até porque não conseguiu se eleger um deputado estadual, nem federal conseguiu se eleger. Com essa debandada aí, saiu o Marcelo, para mim seria o mais votado, seria eleito dentro do PTB, mas tomou outro caminho, né? A Kelly também tomou outro caminho, foram todos para o PL. O PTB só conseguiu eleger um deputado estadual e nenhum federal no Rio Grande do Sul. E o senhor atribui praticamente a extinção do PTB às ações do Roberto Jefferson. Autoritarismo do Roberto Jefferson, embora que até certo ponto eu defendo uma tese que ele em parte ele tem razão. O problema com o político brasileiro sempre está procurando uma coisa nova, uma saída mais viável, mais fácil. Porque o Roberto Jefferson, o que ele quis implantar dentro do PTB e aí que se deu mal? Ele quis, o cara tem um segmento, uma linha de conduta dentro de um segmento de direita, vamos supor, ou de centro, mas que seguisse ali e não tomasse caminhos a belo prazer, aí, a interesse de governo A ou governo B, quando são chamados deputados, políticos, vamos dar uma mão para o cara de esquerda, para o cara de centro-esquerda. Então o Roberto Jefferson quis botar uma linha, e aí que acabou se dando mal, porque com aquelas denúncias dele já tinha 1000 problemas. Colocou todo um partido, uma conjuntura política e uma história fora. É verdade. E temos Só que ele, no fundo, se você analisar bem, aí que eu analiso, ele não deixa ter razão, né? Porque ele quis definir um segmento do partido. Assim como o PT, em certos momentos, e eu vejo principalmente o Partido Comunista Brasileiro, eles têm um segmento, eles vão lá e vão brigar por aquilo. E o Roberto Jefferson quis fazer mais ou menos semelhante num partido de centro-direita. E isso não deu certo, né? Numa esfera maior, e também não dá certo nos municípios. A gente percebe que muitos partidos têm sido extintos ou ficados no esquecimento devido a fatores bem semelhantes a esse. Exatamente, que o Brizola também tinha essa ideia, né? O Brizola, com ele, era 8 ou 80, né? Muita gente importante ele acabou perdendo por não concordar com ele. É aqueles que tinham mais interesses, eu vou dizer mais leves, assim, que um interesse mais fáceis de se resolver, acabaram saindo do PDT. Então, que eu não tenho nada que falar do PDT, mas eu estou dando um exemplo que o Brizola também tinha segmento, o Roberto Jefferson teve, o PT em certos momentos tem, depois recua, então o PCdoB também tem mais ou menos esse segmento. Eu acho que isso aí é importante ter num partido, porque senão você pega todo um segmento, mistura com outro, um concorda com uma coisa, outro discorda do outro, um defende a privatização, outro defende a iniciativa privada, e se mistura ali, acaba dando confusão. Eu acho o que é ruim quando acaba não tendo jogo de cintura. Exatamente. E acaba extinguindo uma história, né? Exatamente. Então é isso aí que... E percebemos que Dom Feliciano, hoje em dia, tem partidos que perderam a Câmara de Vereadores, perderam prefeitura, não tem atuado em nenhuma secretaria, então que dariam bastante trabalho. PDT, nós falamos do PMDB aqui, mas eu vejo o PDT também, que era um partido de história, e quando fui vereador, os 2 mandatos, sempre teve uma constante presença no Legislativo Municipal na época, né? E acabou, não sei se acabou. O partido está aí, é só dar uma reativada aí, de repente esses partidos, o PMDB, o próprio PDT, tem tudo, o próprio PP, que é o outro que perdeu a identidade aqui, um partido a nível estadual. Que tinha vereadores já eleitos aqui. Um partido que a nível estadual aí tem uma das maiores bancadas, do maior número de prefeituras no estado. Então a gente vê que isso começa a perder terreno esse partido tradicional, mas que tem tudo para ser reativado ainda e deixar esses novos aí que estão chegando, que estão tomando conta do campinho, o caso do PL e mais alguns aí. E como ex-vereador,
o senhor consegue fazer uma leitura da atual Câmara de Vereadores para dar a sua opinião? Eu não acompanho muito a Câmara de Vereadores, até porque é aquilo que eu disse, eu resolvi tirar umas férias para mim mesmo, eu me dedico a um outro segmento da vida, que é uma vida religiosa ou espiritual, não sei nem sei ser religiosa, e eu tenho me dedicado muito a isso, mas no conjunto eu acho que tem bons nomes, tem pessoas e que foram eleitos, a gente tem que respeitar, né? Eu acho que no conjunto da obra, sempre me dizem por aí na rua, se eu pegar os meus companheiros de lá de 1990, ou 89, 97, que eu fui vereador, 96, 96, dizem que a melhor Câmara de Vereadores foi naquele tempo. Então eu me sinto privilegiado, que era eu, Ademar Hugo, Nilton, Dr. Jorge e Dr. Ivo, Miguel Campelo. A gente tinha um nível de atuação excepcional e debates fervorosos e aguerridos, mas muito produtivos, porque sempre se respeitou muito isso. Aí é quando se fala boa e velha política, se refere mais ou menos a esse período. Então, eu me sinto feliz, privilegiado, porque eu fiz parte dessa parte e era um defensor, era um vereador aguerrido, atuante naquele tempo. Graças a Deus, sempre fui um cara onde o que eu vou para fazer, eu vou tentar fazer bem feito. Então, eu sempre fui um cara que primei por um debate elevado, discussão de ideias, e eu acho que isso é fundamental na política, e hoje eu não vejo mais isso. Então eu vejo em certos momentos, e não estou aqui falando mal de ninguém, porque me dou com todos eles, conheço todos os vereadores, seja da A ou B, mas vejo que tem passado muito, o pessoal queixa-se muito que determinados temas não é debatido como deveriam ser na Câmara de Vereadores. Mas não estou julgando ninguém, não é o meu papel, não pretendo fazer isso. Agora o senhor relembrou algo muito interessante, que a Câmara dessa época, né, elegeu médico, elegeu advogado, elegeu empresário, elegeu diferentes ramos, além de agricultores, empresários, né, e atualmente a gente percebe uma Câmara de Vereadores composta por funcionários públicos concursados, né? Então, para ver que no passado as pessoas votavam talvez com uma intuição, com um objetivo, e hoje já votam mais no que está mais próximo, talvez num favor que possa ser feito dentro do poder público, algo assim, porque notamos uma grande diferença de perfil político na Câmara. Como o senhor bem lembrou aí, no passado, então, tivemos advogado eleito, que também era professor, Dr. Jorge, os médicos super renomado, né, agricultores renomados também na época, o senhor, empresários, e nenhum ligado à administração municipal. E na Câmara passada e nessa agora, a gente percebe a crescente eleição de vereadores vindos de cargos públicos, ou seja, eles continuam concursados, continuam trabalhando na prefeitura, mas ainda tem um cargo eletivo. Mas aí nós não podemos tirar o mérito deles. Não, claro que não, só estamos falando como mudou o perfil. Agora fica difícil nós fazer, pelo menos para mim, eu não faço isso, fazer uma análise de um cidadão desse, de um vereador desse, porque se não, estamos falando aqui do eleitor, que o eleitor mudou o seu perfil político para votar, talvez a própria situação econômica, aquele favorzinho aí beneficia, né? Porque no meu tempo, olha, a gente fazia, eu fiz todas as minhas campanhas, não gastei porque não tinha dinheiro para gastar, eu sempre gastava gasolina, e era isso aí, não tinha muito mais a que fazer. Propaganda, geralmente, os políticos mais davam não sentiam, até porque é barato também, se eles não der, os deputados, mas eles arrumavam para a gente, mas hoje eu vejo que entra dinheiro nas campanhas políticas aí, dinheiro, inclusive tem um fundo partidário esse aí, que hoje está dando umas fortunas para candidatos. Lógico, tô falando num conjunto aí não só municipal, mas só municipal, estadual, até porque federal. Tô pegando a última eleição aí, que foi federal, que foi estadual, olha o valor que
que rodou aí nessa campanha. E é lógico, numa eleição municipal, algum dinheiro vem para os candidatos, então já o perfil é outro, a situação econômica é outra, não é aquele dinheiro tirado do bolso, hoje tem que ser via esses auxílio que está no orçamento, e aí a gente vai, tem que, mas eu sou contra esse tipo de coisa. A campanha do passado, na sua opinião, era melhor? Muito melhor, muito melhor. Bah, a campanha do passado, você chegava, era um mérito, né? Podia ter até showmício em cima do caminhão, né? O pessoal mas se juntava. também não é por aí, não era isso que a gente defendia. Mas é que era uma campanha mais leve, uma né? campanha mais leve, não tinha tanta acusação, tanto absurdo. Hoje cada um fazia a sua. Hoje, quem se elege, tu não sabe se a pessoa vai assumir ou não. De acusação, né? Mas vamos ver. É o que temos, vai mudar, é o que temos, mas vai mudar, isso vai mudar. Em 20 anos isso está diferente. A gente espera que mude para melhor, né? Vai mudar, vai mudar. Este foi o Pode Mais, podcast aqui do Donfa News. Eu sou a Aline Rosiak, estive entrevistando o senhor Jorge Jelinski, presidente do PTB. Gostaria de saber se o senhor quer deixar alguma consideração final. Não, agradecer a oportunidade, muito obrigado, me sinto muito feliz de estar aqui. E dizer que estou sempre à disposição. Vamos ver o que vem pela frente aí, essas novas renascimento de partidos políticos, que eu vejo dizer que ambos ressurgem aí, e eu torço por eles, porque tem uma tradição, é o caso do PDT, e eu estou falando do PDT e do PMDB, e que me parece que está chegando um ex-prefeito aí de volta, que está montando o PMDB, o Nilton está voltando, também é oriundo do PMDB, e o PDT eu acho que também tem que dar uma sacudida, e eu torço porque são partidos que fizeram a história desse município, tem tradição, então vamos torcer por eles, como eu vou continuar defendendo a minha tese hoje. Amanhã, de repente, mudo de ideia, de continuar no Mais Brasil aí, no PTB, que vem Mais Brasil pela frente, tá bom? Um abraço, não muda de muito ideia, obrigado. Não muda de opinião quem não tem, né? Não, exatamente, até porque se a gente vê que a coisa não tem muito futuro nesse novo partido aí, vamos ter que procurar uma outra alternativa, mas vamos procurar dentro de um conjunto alguém que já tenha tradição. Então, muita... Fica a dica. E pelo jeito, né, vamos ter muito o que fazer por aqui pelo Donfa News, muitas entrevistas, muitas matérias, só que, né, para quem prestou atenção no nosso bate-papo, viu que tem muito pano para manga para a gente divulgar. E a gente está de olho, vai divulgar sim. Tudo isso com o patrocínio de Pamela, enfermeira, que faz o trabalho de ozonioterapia para cuidar da sua saúde, das suas dores e também da sua estética. Clínica São Damião é saúde para todos. Tem exames, consultas, médicos especializados e muito mais, tudo isso aqui em Dom Feliciano. Lojas Benoit, precisou de opções de presentes, de produtos para sua casa? A Benoit tem e com condições de pagamento facilitadas em Dom Feliciano, pertinho do Mercado Gaúcho. Se o seu celular quebrou, estragou, Fabrício Celulares é a solução aqui na Galeria Paroquial. Ótica Central cuida da sua saúde, da saúde dos seus olhos há quase 2 décadas em Dom Feliciano. Então, precisando trocar os seus óculos, procure a Ótica Central aqui em Dom Feliciano, ao lado do Banco do Brasil. Amigo agricultor, quer trocar, renovar a sua frota de tratores ou implementos agrícolas? Entre em contato com a Tecmac Mahindra, que tem alta tecnologia para lhe ajudar. E nós vamos encerrando por aqui mais um Pode Mais, pedindo para você continuar ligado em todas as novidades e notícias do Donfa News. Até uma próxima!